Bom dia, alma corajosa! Estão escutando? Quem lembra dessa vinheta? Quem lembra dessa musiquinha? Pois é, tô aqui para falar para vocês que logo mais o nosso quadro Na Quinta Eu Te Conto está de volta. E dessa vez eu estarei acompanhada de Marisa Souza na leitura comentada desse livro tão querido, O Profeta. Então já aproveito para convidar todos vocês, coloco o sininho, coloco o lembrete no meu perfil, no perfil da Marisa, pra gente, toda quinta-feira, fazer o acompanhamento dessa leitura que é tão rica, gente, é tão gostosa. Bom, mas hoje a gente vai falar sobre o prefácio desse livro, a gente vai apresentar essa obra para vocês. A Marisa já está aqui me aguardando e a gente vai falar um pouquinho sobre os encontros que já tivemos com leituras de livro e como que esse livro chega pra gente, tá? A gente vai fazer o comentário desse prefácio e como, né, comme d'habitude, como já é sabido, como é de hábito, todas as nossas lives vão ficar disponíveis no YouTube e também no Spotify. Eu vou deixar também para vocês disponível o link de compra da Amazon. Quem quiser fazer a aquisição dessa obra lá na Amazon para acompanhar com a gente ou ter mesmo essa preciosidade em casa, fiquem à vontade, tá bom? Beijo grande, deixa eu aceitar aqui a Marisa. Mar, cadê você? Gente, todo mundo para participar com a gente dessa leitura. Não sei se já chegou aí, Mar. Eu aceitei. Aí, acho que agora foi. Tem que virar a câmera. Ai, chegou. Tava ajustando a luz. Bom dia, minha querida. Bom Tudo bem? dia, muito bom Como dia. é que foi de feriado? Olha, é o convite sempre, né, de se renovar internamente. E eu gosto muito desses simbolismos porque nos ajuda também a fazer essa retomada, né, a se renovar internamente e perceber a jornada que ela vai continuar, mas a gente traz esse intervalo interno para retomar, né? E passei bem, corrido, um filho, né, com trabalho, com passeio, enfim, tipo vida. É isso aí, tipo E vida. você, como passou por Ai, aí? passei bem, graças a Deus. Descansei bastante. Deu praia. Olha, precisava dessa renovação. Precisava Isso. dessa... desse banho de mar. E aí, Mar, eu tava... É legal, né? Porque a gente tá vindo de uma retomada aí pós-Páscoa, pós-renovação. Exato. E tem muito a ver também com esse... com o que o profeta traz pra gente, né? Essa obra, ela pede pra gente reflexão para renovação. Renovação sobre os olhares, né? Para quem não conhece esse livro, ele traz temas diversos, né? É uma história bem bonita que a gente vai ler e compartilhar aqui com vocês, mas ele traz temas diversos, por exemplo, a relação com o trabalho, ele fala sobre o trabalho, sobre os filhos, o casamento, o amor. E aí ele convida a gente a renovar esse olhar sobre esses temas, né? Não, aí para mim atende a todos, né? Ele também fala sobre leis, crime, castigo, liberdade e é impressionante a atualidade, né? Como a gente pode perceber. Ele é um livro, uma obra atemporal. Exato. É um pensamento muito, muito profundo e a gente está aqui retomando várias coisas, né, Má? Então, assim, na pandemia, a gente começou um projeto, não só com a Marisa, a gente teve também a participação da Andrea Zoli, da Mariá, onde a gente fazia leituras de livros, né? Então, assim, quem quiser conhecer esse nosso trabalho, tá tudo lá no YouTube, né? O YouTube @ifabicalneto. A gente tem a leitura do Poder do Agora, A Coragem de Ser Imperfeito, como criar filhos compassivamente também. Exato, a gente tem algumas, né, leituras gravadas lá no YouTube, também no Spotify, para quem
é de ouvir, né, mais do que assistir o YouTube. E sempre foi uma troca muito gostosa, porque a gente pega a obra e lê, leitura corrida, e vai trazendo os nossos pontos de vista. Então, é uma leitura comentada, né, compartilhada e comentada a respeito dessa literatura, a respeito desses livros que a gente escolhe. Aqui no canal Fabi Calneto, no passado a gente tinha a Tarde do Conto e depois a segunda temporada do Na Quinta Eu Te Conto. Então, toda quinta-feira, um conto, né, ancestral, um conto de conhecimento coletivo, muitos deles não autorais, né, conhecimento popular, aonde eu, também contoterapeuta, trago reflexões a partir desses contos. E aí as pessoas me perguntando, cadê eu Na Quinta Eu Te Conto? Eu adorava ouvir seus contos. Pensei com a Marisa, né? Por que não a gente lê esses trechos do profeta que não são contos em si, mas são propostas de reflexão a respeito do tema. Então, a gente volta com a leitura, Na Quinta Eu Te Conto, desses temas que é para você, alma corajosa, se colocar em movimento, para você refletir, para você ampliar sua percepção e o seu conhecimento sobre você mesma e também nas relações que você tem com as outras pessoas. Certo, Mar? Perfeito, isso aí. Bora ler então? Ou você Bora quer falar ler. alguma coisa antes? Não, que eu só queria trazer aqui, compartilhar junto também, que nós nunca comentamos sobre isso, mas eu me percebi nesse lugar, né? Quando a gente pega essas leituras, a gente se coloca mesmo no lugar, na cadeira de leitoras, porque a gente não lê antes, não estuda antes, não ensaia o que vai dizer antes, né? Então, esse lugar da leitura que fazemos aqui também já é como todos fazem também. A gente se percebe, mergulha na leitura e traz os comentários a partir desse mesmo momento, deste mesmo instante, desse mesmo agora. Não tem script para dizer o que vai ser comentado, né? E isso que é legal, porque é isso que o livro, as leituras fazem conosco. Sim. Traz a percepção imediata daquele momento. E isso é uma fala muito importante, porque a gente que vive no automatismo Exato. tende a falar assim: ah, já li, eu sei o que é. Ah, eu conheço esse aí também, já sei do que se trata. E isso eu vejo muito também lá no outro lugar chamado Projeto Alcateia. Conhece o livro Mulheres que Correm com os Lobos? Ah, eu já sei o que é, já li sim. E, gente, cada momento, olha, já li, ponto final. Tem obras que tudo, assim, né? Uma questão técnica, tipo, como fazer tal coisa. Você já entendeu, cabeça, né? Processou, já aprendeu ali como fazer. Já é uma leitura mais técnica. A gente já compreendeu aquela metodologia, aquele conceito, aquela ferramenta, aquela técnica. Beleza, já sei. Agora, quando a gente está falando de leituras que convidam a gente ao autodesenvolvimento, que convidam a gente. Michele, oi para você, que saudade, minha flor. Nossa, quantos anos. Enfim, quando a gente está falando dessas leituras que convidam a gente ao autodesenvolvimento, ao autoconhecimento, nós somos em cada época, em cada leitura, um serzinho diferente. Então, quando a gente relê uma obra, ou quando a gente entra em contato com aquele texto de novo, é uma outra percepção, é um outro movimento, é um outro convite que aquela obra faz para a gente crescer. E é importante a gente observar isso, né? É muito importante. Então, assim, muito legal, Má, esse seu comentário, porque, de fato, a gente já leu, né? A gente já leu o Profeta. Ela já leu sozinha, eu já li sozinha. A gente já foi à peça teatral. Teatro. Né? Porque tinha, né? Não sei se ainda, se hoje foi redesenhado, mas enfim. Ai, meu querido amigo, assim, amigo não tão próximo, mas amigo de coração, de alma, né? O Sami, ele interpretava o Profeta,
né, no teatro aqui em São Paulo, o Sami Bordocan, e era lindíssima, lindíssima, lindíssima a interpretação dele. Eu não sei se os diretores, os envolvidos lá retomaram, talvez com outro ator, porque infelizmente ele veio a falecer no ano passado. E eu e Marisa, a gente esteve no teatro, né? Eu depois retomei ali com o meu... Fui num outro momento com meu esposo também. E ele é maravilhoso. Gente, esse livro é maravilhoso. A Mi tá perguntando aqui, esse livro é pro fundamento bíblico? Sim e não, né? Na verdade, ele não tem contexto religioso, mas ele traz a gente para um lugar de reflexão sobre a nossa relação com a vida e com os temas que envolvem a vida, né? Então, sobre o trabalho, sobre a relação com os filhos, guerra, crime. Qual é a nossa relação com tudo que circunda a vida, né? Então, ele faz a gente pensar de uma maneira que a gente se religue, né? Que a gente entre em contato com uma ligação interna. Então, assim, não é de nenhuma religião propriamente dita, mas ele sim faz a gente repensar sobre o nosso lugar neste mundo, nesse espaço chamado vida. E aí, vamos ler então? Vamos começar? A gente vai começar aqui então pelo prefácio, né? Essa versão que a gente tem aqui é uma versão até na qual a professora Lucilena Galvão faz esse prefácio, né? Escreve esse prefácio. E aí eu convido vocês, toda quinta-feira, a acompanhar o nosso canal, tanto lá no YouTube, como aqui no Instagram. Eu vou ver se dá, viu, gente? Porque a gente vai fazer algumas gravações, eu não sei se ele vai entrar o vídeo inteiro, mas YouTube, Spotify, certeza, toda quinta é só acessar lá, na quinta eu te conto, e vocês vão ter, cada quinta-feira, um tema desse livro para apreciar junto com a gente, tá bom? Bora lá, Má, quer começar? Posso começar? Então vai. Vamos lá. Foi com muita satisfação que recebi a notícia de que Ajna Editora pretendia publicar esta nova edição do livro O Profeta, de Khalil Gibran. Por se tratar de uma obra de perfil atemporal e essencial que não deixará, creio eu, de surpreender as gerações atuais e mesmo futuras. Para quem não conhece, O Profeta é uma grande fábula com 28 ensaios poéticos em que um sábio imaginário, Al-Mustafa, ensina em cada ensaio sobre os mais relevantes assuntos da vida, tais como a amizade, o amor, o casamento, os filhos, a casa, o comer e o beber e outros de igual importância. Trata-se de uma prosa poética de grande beleza e profundidade, que tende a surpreender o desavisado. Aí eu já queria comentar. Repita essa frase. Trata-se de uma prosa poética de grande beleza e, essa palavra que me pegou, profundidade, que tende a surpreender o desavisado. Viu? Quem tá desavisado de plantão, acompanhando, chegando a gente aqui, já se ajeita na cadeira, que vai chacoalhar. Vamos lá. Foi escrita pelo poeta libanês radicado nos Estados Unidos, Khalil Gibran, e publicada originalmente em 1923. Consiste na obra mais conhecida de Gibran, sendo traduzida para diversos idiomas, tornando-se um dos livros mais traduzidos da história e que nunca esteve fora de catálogo. Gibran é considerado hoje um dos poetas mais lidos de todos os tempos e tido como um gênio, tanto no Ocidente quanto no Oriente Médio. O Profeta é, hoje, o poema mais conceituado do século XX, além de ser o livro mais lido do século. Importante, hein? Tudo começou com a primeira impressão reticente e temerosa de 2.000 exemplares em 1923. A demanda pelo livro dobrou no ano seguinte e dobrou sucessivamente por alguns anos. Mas quem é este escritor de sucesso tão extraordinário? Gibran
Khalil Gibran nasceu em 6 de dezembro de 1883, na cidade de, arrisca dizer? Ai, Kah, Charre. Kah, na base da Montanha do Olha Cedro, aqui. no norte do Líbano. Seu nome transformou-se em apenas Khalil Gibran, por um erro de registro na escola que primeiro frequentou em território norte-americano. Aos 11 anos de idade, foi com a mãe e os 3 irmãos para os Estados Unidos, mais especificamente para Boston, deixando para trás o pai, rude, alcoólatra e viciado em jogos, além de acusado, na época, de desonestidade na coleta de impostos. Gibran encobriu essa história com episódios fantasiosos sobre sua infância, que foi criando um sabor de sua imaginação. Em 1898, Gibran retorna para casa para frequentar a escola Al-Hikma, em Beirute, a fim de não se esquecer dos valores e costumes de sua cultura pátria. Retornando 4 anos depois, perde sucessivamente a irmã Sultana, de 14 anos, e o meu irmão mais velho, Boutros, ambos para a tuberculose. Meses depois, vai-se a mãe, Camila, de câncer. A irmã mais nova, Mariana, passa a sustentar sua pequena família com o seu ofício de costureira. Pouco depois, realizou sua primeira exposição de desenhos. Para quem não sabe, Gibran passou toda a sua vida dedicando-se simultaneamente aos ofícios de pintor e escritor. Sua pintura, de linha simbolista, inspira-se fortemente no trabalho do pintor e escritor inglês do século XVIII e do XIX, William Black. Gente, Você quer continuar ou eu continuo? não, eu queria comentar, né? Essa parte aqui da história dele eu não sabia, né? Eu Dessas também. tragédias todas. E aí me lembrei, né, das falas, né, de alguns dos nossos professores da Hellinger, como é importante a gente tomar aquilo que a vida nos apresenta, mesmo que sejam situações difíceis, né, de perdas, esses enfrentamentos todos, né, e como que a gente consegue transformar numa obra, num conhecimento, numa doçura, porque conforme a gente for lendo aqui, e vocês forem acompanhando, vocês vão ver realmente a profundidade que ele consegue chegar nos temas, mas também de maneira doce, singela, sabe? Não é romântica, é profunda, é suave, mas é profunda. E agora conhecendo um pouquinho mais aqui sobre o que aconteceu, né, ali na vida dele, todas essas perdas. Ele realmente traz a transformação de que eu não sou aquilo que aconteceu comigo. Eu transformo o que aconteceu comigo de alguma maneira. Até para transcender a própria dor, talvez. Pois é. Bom, se quiser, eu posso continuar aqui. Tá bom. Depois vem o encontro com Mary Elizabeth Haskell, a fantástica norte-americana que se tornou mecenas, admiradora, revisora de seus trabalhos e, quiçá, apaixonada. Trocam cartas por toda a vida. Em 25 anos, 325 cartas de Gibran e 290 de Haskell, enviadas até as imediações da data da morte de Gibran. A publicação dessas cartas por Virginia e Lou é um assunto à parte que não se deve deixar de conhecer. Interessante isso aqui também, hein, Mar? Já vou até mandei até, inclusive, um vídeo à professora Lucilena Galvão comentando sobre a profundidade dessas cartas. Vamos procurar. Eu acho que... Enfim, vamos ter um segundo episódio. Uma segunda temporada aí. As cartas de Gibran. Depois disso, vem a temporada de 2 anos em Paris para estudar pintura, patrocinada por Haskell. A publicação de obras em árabe e posteriormente em inglês, incentivado mais uma vez por Haskell, a decisão de viver em um estúdio em Nova York, a publicação de O Profeta em 1923. 23, a gente está em 25. Olha isso. Nossa, 100 e alguns anos já. Pois é.
o sucesso, a doença e a morte em 1931 por cirrose hepática e uma tuberculose incipiente em um dos pulmões. E assim foi, místico, mas ao mesmo tempo nunca preso a uma única religião. Olha aí, Michele, falando, né, sobre a religiosidade da obra aqui. Profundo, admirador da figura de Jesus Cristo, mas também do sufismo e da fé /I. Ó, aqui eu vou fazer um parênteses, porque até para explicar por que o nome do quadro Na Quinta Eu Te Conto. Isso. Na Quinta Eu Te Conto é porque na tradição sufi, que até isso que me fez lembrar aqui a questão do Gibran com o sufismo, na tradição sufi, toda quinta-feira é dia de compartilhar um conto, uma história. E por isso que o quadro se chama Na Quinta Eu Te Conto, porque toda quinta-feira, então, a Fabi Calneto entrega uma história para vocês refletirem. Mas vamos lá. Então, fãs, né? Admiradora aqui do Gibran. Jesus Cristo, sufismo e a fé /I. Essa eu não conheço, vou ter que estudar depois. Nacionalista e militante na causa da libertação da Síria das mãos dos turcos otomanos, porém em outros momentos sereno e bem acima dos dramas históricos de seu tempo. Admirador do pensamento de Nietzsche e de Blake, mas igualmente dos preceitos da Bíblia cristã. Entretanto, quando traça suas linhas nas páginas de O Profeta, ele não é ninguém, nem recebe influência de ninguém. Ele é simplesmente Gibran. E não tão numerosas passagens da história da literatura humana, a beleza da forma e a profundidade mística do conteúdo abraçam-se de forma tão intensa. Desde a sua morte, monumentos em sua homenagem foram construídos em diversos países do mundo. Reis, políticos, artistas e homens comuns tomaram essa obra como livro de cabeceira e aprenderam a ver a beleza em todos os aspectos relevantes de suas vidas através desse pequeno livro. Ele não apenas promove o encontro de dois mundos, Oriente Médio e Ocidente, mas o tão necessário encontro do homem consigo mesmo. Vim a esse mundo para escrever meu nome na face da vida com letras grandes. Caraca! Nossa Que Senhora! frase é essa? Sabemos que seu portfólio como pintor de retratos foi longe. Abu Bahá, Debussy, Rodin, Carl Jung, Maeterlinck e W.B. Yeats, Lawrence Guzman, Sarah Bernard, Ruth, Saint-Denis e o jovem Garibaldi. Mas parece que suas palavras alcançaram distâncias ainda maiores. Sou filósofa e ainda que seja verdadeiro o que se conta a respeito de Gibran, não gostar de ser chamado de filósofo, não posso deixar de vê-lo sob esse ponto de vista, uma vez que foi através de seu ângulo de seu trabalho que o encontrei. Há toda uma resistência nos dias em que escrevo essas linhas, por considerar um filósofo como alguém que não apenas memoriza ideias alheias, mas é capaz de criar as próprias, originais, a partir de uma visão simbólica que desvela aspectos poucos conhecidos da vida. São escassos os criadores e abundantes aqueles que fazem uma análise combinatória daquilo que já foi pensado, dito e feito, e chancelam essa combinação como uma base teórica própria. Com Gibran, vemos as ideias emanando da própria vida, e isso é um espetáculo tão incomum quanto belo de se ver. Perceba esse trecho, parte do capítulo de Profeta, que discorre sobre a prece. Não ensiná-los a orar com palavras,
Deus não ouve suas palavras, a não ser quando ele próprio as murmura através de seus lábios. Essa passagem mostra o conceito platônico do mundo das ideias e o homem como aquele que pode adquirir a dimensão necessária para ter a cabeça no mundo das ideias e os pés no mundo concreto, tornando-se uma ponte, uma via de acesso, como um pontífice. Ele capta e traz esses arquétipos ao mundo quando, por esforço próprio, possui uma meta de elevação psicológica, moral e espiritual e caminha para ela determinadamente. Trata-se de um ideal de alcance da sabedoria. O homem empresta sua voz à voz da natureza, da vida, de Deus e através de sua vida particular. Uma parcela dos propósitos desse plano se realiza. Tem algum comentário, Má? Ainda estou mergulhando aqui, junto já. Principalmente nessa parte que trouxe cabeça no mundo das ideias e os pés no mundo do concreto. Mas vamos. A eternidade está apaixonada pelas criações do tempo, dizia William Blake, autor que ele tanto admirava. Sim, sem dúvida, quando essas criações têm ousadia de romper o tempo e abraçar-se à eternidade, quem não se apaixona por elas? Quando alguma grande criação desse mundo flui sobre o tempo, insensível à sua corrosão, ela pertence a essa categoria. Perceba que nada na obra de Gibran faz menção a qualquer circunstância passageira ou momento histórico específico. Ou seja, nada em sua mensagem, sobretudo aqui em O Profeta, é passageiro. Veja essa outra passagem no capítulo sobre a beleza. Povo de Orfalese, a beleza é a vida, quando a vida desvenda seu rosto sagrado. Mas vocês são a vida e o véu. Veja bem, algo em nós é véu e algo em nós é vida. Apegamos-nos a esse véu, pois é o único que alcançamos ver. Mas ele cairá roto algum dia, pois esse é o destino de todos os véus. Então, veremos o rosto desnudo da vida, que é a nossa autêntica identidade. Mas, ainda agora, com o véu sobre nós, há que saber discernir qual é a voz dele e qual é a nossa. E, ao distinguir, dar o comando de nossas vidas à voz legítima. Lembra-nos da máxima grega de Delfos. Homem, conhece-te a ti mesmo. E da voz de Píndaro, poeta grego. Torna-te quem tu és. E ainda a título de conclusão, esta outra passagem, no capítulo sobre o comer e o beber. Pelo mesmo poder que te imola, eu também serei imolado, e também servirei de alimento para outros. Pois a lei que te entregou às minhas mãos me entregará a mãos mais poderosas. Teu sangue e meu nome nada são senão a seiva que nutre a árvore do paraíso. O sentido da vida, aí descrito, mostra cada ser vivo colocando-se a serviço de algo que ainda servirá mais ao todo do que ele. E essa segunda vida também fará o mesmo. E toda vida se justificará por nutrir a árvore do paraíso. Ou seja, fazê-la maior para que lance ainda mais suas sombras sobre a terra, de tal forma que mais e mais vidas possam percebê-la.
nutrição, ela é bonita de ver, né? Porque quando a gente... Me veio agora esse pensamento, né? Quando a gente se nutre, se alimenta, se desenvolve, cresce, amplia, enfim, quando a gente expande, só aí que a gente tem possibilidade de nutrir os outros, dar sombra para os outros, acolher, frutificar e ao mesmo tempo contribuir com a vida, com a terra, enfim. Me veio uma imagem de uma árvore, né? A gente como sendo uma árvore crescendo e nessa troca com a natureza, sabe? Eu tô servindo, mas eu também tô beneficiando tudo aqui. Esse era o comentário que eu ia fazer, porque é como se fosse o símbolo do infinito, né? Ao mesmo tempo que vai e aí se retroalimenta. O sentido de vida aí descrito mostra cada ser vivo colocando-se a serviço de algo que ainda servirá mais ao todo do que ele. Precisa estar com um copo bem vazio para poder ler o Gibran também. Precisa, viu, gente? Então já... Para receber tudo isso que ele traz aqui também. Um bom convite. Quer que eu continue? Pode ser. A gente já está chegando no final. Fora isso, sem o espírito idealista de deixar o mundo um pouco melhor do que aquele que encontramos, o que é a vida? Um mero sobreviver buscando satisfazer aos instintos de forma mais prazerosa possível, mera perpetuação de procedimentos necessários à continuidade de corpos, requintado por um jogo de aparências que o faz parecer mais digno do que realmente é. Nietzsche. Hã? Pois é. Requintado por um jogo de aparências que o faz parecer mais digno do que realmente é. É o véu, né? Ainda Olha, o véu ainda não caiu. eu acho que nem é o véu, é a luva de boxe mesmo. Mircea Eliade, filósofo do século XX, diz em sua obra O Sagrado e o Profano, que o sagrado é a função de dar sentido. Quando nossa vida serve a algo maior do que ela mesma, é dotada de significado e se sacraliza. Fora isso, é banalização, por muito que não saibamos nem queiramos saber seu verdadeiro nome. Enfim, o sacro ofício de buscar viver como seres humanos é o que enobrece cada um de nossos momentos. Algumas composições musicais sempre me pareceram de um caráter tão especial que é como se seus criadores tivessem invocado a Deus com tanta contundência e perícia que ele não tivesse tido a chance de declinar do convite e estivesse ali pairando sobre elas. A Lacrimosa, conhecida passagem do Requiem de Mozart, além de algumas outras, transmite ao ouvinte atento essa sensação. E algumas obras de literatura também o fazem. Portanto, desafio você, caro leitor, que se lança agora a esta tão especial e marcante leitura, que busque essa sensação. Quem sabe, simplesmente apure os ouvidos e esteja atento. Boa leitura ou boa aventura para você, Lucilena Galvão. E ainda traz a música, né, para me deixar mais Próxima fase. envolvida. Ai, gente, olha, gente, achei muito lindo, até fiquei arrepiada aqui, porque a gente falou disso no começo, né, da gente se abrir para a leitura, não para a leitura só ler. Eu não queria que as palavras reduzissem o que a gente quer dizer de fato, sabe? É se abrir para reflexão, é se abrir para essa pausa. É tudo tão corrido hoje, né, Má? É tudo tão agitado.
parece que as pessoas não têm mais tempo para sentir, respirar, se observar, perceber, né? Olha, numa simples respiração. Essa palavra que você falou, ela estava aqui. Qual? Sentir. Sentir. Sentir, porque a qualquer instante, né? Hoje você anda pelas ruas, eu fico impressionada, fui fazer exames essa semana, e aí era no laboratório da mulher, e assim, a sala inteira, todas as pessoas assim na tela, né? E claro, é acesso à informação. Então, o conhecimento hoje está ao alcance de todos que conseguem ter essa aquisição desse aparelhinho e enfim, isso hoje é mais fácil. O conhecimento está ao alcance de todos, mas o que faz sentir é que reverbera na alma, é que toca profundamente o nosso ser, é no sentir, para além do conhecimento, para além das palavras, né? Eu costumo dizer, né? A vida tem sentido quando ela é sentida. E não tem nada de errado, né? Não, De não, novo, absolutamente. com o aparelhinho, com não sei o De quê. jeito Mas a nenhum. questão você está escolhendo coisas que te trazem sentido? É só essa a minha pergunta, né? Para hoje, por exemplo. Está escolhendo conteúdos que te fazem sentir, conteúdos que te trazem um movimento para crescer, para ampliar, ou a gente só tá correndo. Corre aqui fora, né? Para pegar o ônibus, para pegar o metrô, para pegar o carro, para levar o filho, para fazer isso, para fazer aquilo, e corre no celular. Corre, 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 corre. Não, alguma escolha a gente tem que ter para a gente sentir a vida, né? Acho que esse é essa pausa. Como diria a Verena Cast, a alma precisa de tempo. Pois é. E essa última a frase dele aqui, eu acho que traz a finalização também, né? Vim a este mundo para escrever meu nome na face da vida com letras grandes. E que grande, né? Porque mais de 100 anos e ainda tá perpetuando, ainda tá viva essa obra. Exato. É isso. Bom, acho que temos a live de apresentação, né? Volto a convidar vocês, almas corajosas, né? Eu e a Marisa, a gente vai fazer as gravações dos capítulos nas terças e todas as quintas elas serão disponibilizadas para vocês no YouTube e no Spotify. Já aproveita para acompanhar nosso trabalho. Então, terça-feira, provavelmente vocês verão a gente aqui no Instagram em live, mas fazendo essas gravações com o nosso jeitão, tá? Os bastidores do episódio. E na quinta, o conteúdo em si disponível para vocês, tá bom? Mais uma vez eu convido, quem quiser adquirir a obra, eu vou deixar o link para aquisição lá na Amazon. E permitam-se sentir, permitam-se viver esse contentamento junto com a gente. Obrigada por essa oportunidade, por ser parceira. Eu agradeço sempre o convite, sempre maravilhoso, e eu já estou aqui toda sentida. Já estamos sentidas. E a gente segue. Um beijo, ótima semana a todos, e na quinta eu te conto. Na quinta eu te conto.